Fique por dentro. Entrevista. E nós estamos hoje com Silvio Renan Monteiro de Barros, ele que é pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tudo bom? Seja bem-vindo, Silvio. Bom dia, Renata, a você e a todos os ouvintes da RTM. Muito obrigada aqui pela sua atenção para conversar a respeito de um assunto muito importante. Aqui nós temos ouvintes em todo o Brasil, também no mundo afora, e a gente sabe que muitas das nossas ouvintes, quando elas se correspondem com a gente, estão grávidas. Ou seja, algumas esperando o primeiro bebê, outras já tiveram filhos, mas muitas pessoas se preocupam aí com o bebê prematuro. Doutor, todo prematuro é igual ou existe diferenças entre cada caso? Não, há muitas diferenças sim. A gente considera prematuro a criança que nasce entre 37 e 41 semanas e 6 dias, antes de completar 42. A partir de 42 semanas é o pós-maturo, né? E abaixo de 37, entre 37 e 41 e 6 dias é o pré-maturo. Então, o prematuro é muito importante. Hoje, em 2010, por exemplo, houve 15 milhões de partos prematuros. É um número assim no mundo inteiro, né? É um número muito grande. O Brasil, infelizmente, é um dos países que tem das taxas mais altas de prematuridade. É muito importante, as mães têm que estar sempre atentas a isso e acompanharem muito bem no seu pré-natal. E, doutor, no caso você citou aqui que o Brasil é um dos países que mais tem essa taxa elevada. Isso se dá por quê? Porque justamente elas não fazem o pré-natal, há descaso? Teria alguma coisa que você... Não existe assim uma causa externa bem estabelecida. Calcula-se, o Brasil é um país que tem o maior número de cesáreas no mundo. Calcula-se que haja uma relação entre o parto cesariano e a prematuridade. Não há trabalhos ainda confirmando plenamente isso, mas se acredita que esse é um dos fatores que pode estar influenciando. Claro que tem fatores também étnicos, né? Pessoas índios, pessoas de pele branca, pele negra, pele amarela, tem diferenças de incidência de prematuridade, sendo que ela é menor na raça amarela e maior na raça índia. Olha que interessante, isso é uma informação que para mim aqui é totalmente nova, mas muito importante o senhor ressaltar. Exato. Aqui para a gente. Tem alguma relação também aí com a genética ou não? Também, tem família que tem tendência para maior prematuridade, mas outro fator importante também é a idade. Os partos com pacientes de 15 anos de idade tem 10,8% de prematuridade. E entre os 20 e 34 anos tem apenas 6,7% de prematuridade, quer dizer, uma diferença significante, né? Sim. Então, a idade menor também predispõe a partos prematuros. E já numa idade mais avançada, que o senhor citou aí, seria então dos 20 aos 34 anos, uma fase assim com uma gestação que possivelmente, a gente sabe que pode variar muito, mas que possivelmente traria aí bebês com a gestação completa, né, os 9 meses. No caso, até quando a idade é elevada justamente da gestante, ocorrem também casos aí de bebês prematuros? Ocorrem também. Não há dados no índice. A gente não sabe se o índice é maior ou menor do que as muito jovens, por exemplo. Mas que ocorre também. A taxa exatamente a gente não sabe por falta de trabalhos confirmando essas estatísticas. Perfeito. Doutor, e no caso também curioso, o senhor citou aqui que pode haver aí uma grande relação entre os bebês prematuros e as cesáreas. É algo que ainda estão pesquisando, né? Mas qual seria a relação? Realmente, o parto cesáreo é feito, o parto normal é feito no momento que a criança atingiu toda a sua maturidade. Perfeito. O parto cesáreo é feito baseando-se em alguns dados indiretos para estabelecer a maturidade da criança. E é claro que sujeito a erro. Sim. A Organização Mundial de Saúde se preocupa muito com essa situação brasileira, que nós temos uma das mais altas taxas do mundo, que, para você fazer uma ideia, no ano 2000 era 37,8%, hoje é 52,4%. Olha. Então, é praticamente mais de metade dos pacientes das mães no Brasil vão parto via cesárea. Então, e isso pode estar, porque como a cesárea é estabelecida com o cálculo do médico de semanas baseado em alguns exames, ultrassom, baseado na informação da mãe da última menstruação, e todos são dados incertos. Sim. Então, muitas vezes você pode pensar que a criança está com 40 semanas e faz uma cesárea, a criança está com 37. Olha. Então, 3 semanas aí de erro por informações ou exames que não ilustraram muito aquilo que a gente desejava.
Sim. Então, é necessário que a gente repense. A Organização Mundial de Saúde pensa muito nisso, tem trabalhado muito em cima disso, a Unicef também está junto, e no sentido de diminuir essa taxa de mortalidade no Brasil, de Bebês cesariana no prematuros. Brasil. Sim, sim. E acredita-se muito que com isso vai se diminuir o número de prematuridade. Assim esperamos mesmo, e que haja também, né, campanhas de conscientização aí para as mães, para justamente, né, evitarem que esses problemas ocorram, porque sem o controle aí da sua própria gestação, as informações também que são passadas para os médicos ficam aí difícil também de uma tomada de decisão também, né? Exatamente. As gestantes hoje têm que ter uma preocupação grande de fazer um bom acompanhamento pré-natal, tomar cuidados, cigarro é um dos fatores também que leva à prematuridade, tem vários fatores. Então, no pré-natal, o obstetra vai fazer as orientações necessárias para se evitarem essas prematuridades. Então, ela tem que ter esse cuidado, realizar exercícios de acordo com seu estado gestacional, ingerir muita água, ter uma alimentação mais saudável. Sim. Tudo isso colabora no sentido de que a criança leve a gestação a termo, tendo um parto normal e na época certa, na época que tem plena maturidade dos seus órgãos. Certo, doutor, e daqui a pouquinho a gente já vai para o assunto dos bebês, indo aí para os cuidados deles, mas ainda falando aqui, trazendo a última pergunta, no caso, para a mãe, qual seria aí um peso indicado para a mãe atingir, né, durante a gestação? A gente sabe que muitas mulheres, né, variam muito, né, mas tem algumas que ganham pouco peso, acaba influenciando, né, a alimentação do próprio bebê, e outras, né, que atingem um peso muito grande, que às vezes também acaba influenciando aí, talvez, em doenças que possam ser passadas para a criança. Qual que seria o ideal, assim? Não existe um número ideal, porque se a criança nasce com 3 quilos, ou se a criança nasce com 2,500, ou se a criança nasce com 5 quilos, como em algum caso, o peso da mãe não pode ser calculado só assim, o ganho de peso da mãe. Sim. Essa criança vai ganhar, essa mãe vai ter um aumento de peso, que seria o do bebê, do crescimento do bebê, mais o líquido que está contido, o líquido amniótico, e mais o ganho de peso que ela tem natural. O ideal seria ela não ganhar nenhum peso dela só. Sim. E tem crianças que tem mães que têm no seu útero uma quantidade de líquido muito grande. E a água pesa. Então, se tiver, vou chutar números assim, vou botar bem ao acaso só para explicar. Sim. Se tiver 2 litros de líquido amniótico, vai pesar mais ou menos 2 quilos. Se tiver 1,5 litro, vai pesar mais ou menos 1,5 kg. Quer dizer, dá 500 gramas de diferença só pela quantidade do líquido. Então, é difícil estabelecer peso ideal. A mãe pode engordar, então estabelece em níveis arbitrários, 9 quilos, né, durante a gravidez. Outros estabelecem 7 quilos, outros até 10 quilos. Mas isso é muito de acordo com a escola obstétrica e de acordo com a experiência de cada obstetra. Então, eu acho que é difícil estabelecer um número ideal para ganhar o peso. O ideal é o acompanhamento com o seu obstetra e ele vai estabelecer direitinho cada caso, sabendo pela quantidade de líquido que tem lá através do ultrassom, pelo tamanho da criança, ele vai estabelecer melhor esse peso que deve ganhar. Perfeito, mas já serviu aqui, né, para exemplificação, né, para aquelas que estão passando aí por uma situação assim ou que gostariam também já para receber as informações, até porque nós temos ouvintes aqui no Brasil inteiro e pessoas que estão nos ouvindo em regiões bem distantes, às vezes com pouco acesso mesmo à informação, por isso é muito importante a gente passar essa informação para frente, doutor. E no caso, já voltando agora para os bebês prematuros, quais que são as necessidades básicas aí, diferentes dos bebês que teriam nascido aí de 9 meses? Quais os cuidados especiais que eles precisam? Precisam de alguns cuidados especiais porque, devido à prematuridade, eles nascem, não há os órgãos, os sistemas dele respiratório, digestivo, não estão totalmente maduros. Então ele tem um fígado imaturo que vai metabolizar pouco alimentos e medicamentos. Ele tem um pulmão prematuro, pode levar à insuficiência respiratória, então ele vai precisar de cuidados de oxigênio líquido, oxigênio úmido, vai precisar às vezes ser alimentado, dependendo do grau de prematuridade, alimentado por sonda, ou às vezes até com nutrição parenteral, que é por via venosa. Então, berço aquecido para manter a temperatura dele, né?
Então tem uma série de cuidados que tomam. Hoje, nos grandes centros, pelo menos, as nossas maternidades estão altamente preparadas. Tem maternidades em São Paulo, por exemplo, que tem 3, 4 UTIs neonatais num prédio só. Tamanho o número de prematuros e tamanho o cuidado que precisa tomar. Os rins estão deficientes também, ainda não estão maduros. Ela pode não apresentar uma filtração, eliminação das toxinas do organismo eficaz, e tem que ter um número de calorias, 50 a 100 calorias por quilo por dia, em que isso tem que ser colocado. E como a criança não vai ingerir, tem que ser colocado por via venosa também. Uma alimentação por via venosa. Sim, aqueles cuidados todos redobrados, né, justamente para que a criança cresça saudável. E no caso, o senhor bem começou trazendo para a gente que há diferenças entre prematuros e prematuros, né? Exatamente, cada caso, quer dizer, existem prematuros de 800 gramas, existem prematuros de 2,1 kg, existem prematuros de 2,3 kg, quer dizer, cada um é um caso, cada um tem um grau de maturação do seu organismo, então a gente tem que acompanhar muito bem, tem que fazer muitos exames. As mães às vezes se assustam com o número de exames que são feitos na criança, mas como não tem nenhuma informação, é através dos exames escolhidos que a gente vai estabelecer o que deve ser reposto: sódio, potássio, carboidratos, insulina para melhorar a absorção dos carboidratos. Tudo isso é feito através de exame. Então a criança faz exames às vezes de 8 em 8 horas, às vezes de 12 em 12 horas, e a mãe tem que entender isso. Isso é necessário para a manutenção da vida dessa criança e para que essa criança cresça saudável. Perfeito. Até as mães que fiquem aí assustadas, né, em ouvir disso, ou que talvez seja aí mãe de primeira viagem, né, ouvindo que são tantos os exames, é bom que a medicina tenha avançado tanto justamente para evitar aí complicações. Doutor, alguns bebês prematuros, eles podem levar algum tipo de consequência aí para o resto da vida? Sim. Quando a oxigenação do cérebro não é desde o momento do parto até nas primeiras horas pós-parto, pré e pós-parto, no período perinatal que a gente chama, essa criança tem que, se ela tiver uma falha de recebimento de oxigênio, por qualquer razão, ou por problema de placenta, ou no pós-parto, por problema de não respirar adequadamente, ou não receber o oxigênio pela equipe no momento oportuno, ela pode vir apresentar uma lesão cerebral. E são essas paralisias cerebrais que de vez em quando a gente confronta aí pelas ruas, crianças que não conseguem andar, às vezes não tem reações, não tem controle sobre o organismo. Então, todos esses cuidados são para evitar a morte e para evitar essas encefalopatias que a gente chama, são a falta de lesão cerebral ou por falta de oxigênio, por excesso de bilirrubina, algum motivo. Então, esses cuidados todos das UTIs neonatais hoje são para isso, para evitar a morte e para evitar as complicações futuras, principalmente a encefalopatia, que é o problema da paralisia cerebral. Perfeito. E, doutor, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, teria muito assunto ainda para falar. Como eu ressaltei aqui no comecinho do programa, tem muitas ouvintes grávidas, provavelmente acompanhando já aí com o seu respectivo médico, mas para que você desse ainda mais algumas dicas para as pessoas que agora estão aí tendo a sua primeira gestação. Quais conselhos que você poderia deixar para elas? Eu vou botar em palavras simples, assim, para facilitar até para elas guardarem melhor. Boa nutrição, exercícios regulares, leves, evitar o fumo, evitar o álcool, evitar drogas. Basicamente é isso. Perfeito. Doutor Silvio Renan Monteiro de Barros, ele que é pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, passando dicas para nós hoje e esclarecendo aí questão sobre os bebês prematuros que infelizmente ainda tem um nível alto aqui no Brasil, mas que a gente espera que com todas as medidas sendo aí vistas e todas as pesquisas sendo feitas, que esse número reduza bastante. Doutor, muito obrigada pela entrevista concedida e até uma próxima. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês e seus ouvintes. Nós que agradecemos. Fique por dentro, no Bom Dia RTM.